Juros sobre capital próprio. Bom, esse tema entrou de vez na pauta econômica do governo, que pretende acabar com essa ferramenta do mercado financeiro, dessa ferramenta de remuneração aos investidores. O porquê disso, a gente explica nesse Papo de Especialista. Para falar comigo sobre isso, explicar um pouquinho ali do porquê que o governo está de olho nisso, em encerrar o JCP, eu trouxe aqui Carolina Carneiro, chefe do Departamento de Análise da Safra Corretora. Tô certo, né, Carol? Verdade, certinho. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Imagina, a gente que agradece a oportunidade de poder falar com o pessoal. Como aqui a gente fala com o público investidor, que já é investidor há algum tempo, que já tem experiência, mas a gente também fala com os que estão em início de caminhada, Carol. Antes de começar realmente a destrinchar o tema, eu queria que você explicasse, para quem está nos acompanhando, o que é, o juro sobre capital próprio, qual é o conceito, até porque a gente tem aqui, vou mostrar aqui na tela, uma lei, efetivamente, que fala, que instituiu juros sobre capital próprio, que é uma lei de 95, é a lei 9.249/95. Mas, como a gente não vai ter tempo para ler uma lei aqui, nem paciência, queria que você trouxesse para a gente aí o conceito, o que é juros sobre capital próprio. Legal. O juros sobre capital próprio nada mais é que um rendimento, uma remuneração, assim como os dividendos, as bonificações em ações, que uma empresa pode pagar, remunerar o acionista que investiu naquela empresa, tá? Então, essa lei, ela instituiu alguns limites, 50% do lucro distribuído, 50% do lucro acumulado, atualizado pela JCP. Você vai pegar esse percentual da TJLP e vai aplicar sobre o capital próprio da empresa, como se fosse um juros mesmo. Assim como no empréstimo você paga um juro para quem deu aquele dinheiro emprestado, o juro sobre o capital próprio é quase como uma remuneração sobre o capital que você aplicou, empregou na empresa. Então, basicamente, o juro sobre capital próprio, JCP, que a gente usa bastante, é isso, é um tipo de remuneração. Uhum. A gente lê em alguns lugares que é uma coisa muito específica do mercado brasileiro. É mesmo? Ou isso tem essa prática até em outros cantos do mundo? O mundo é enorme, a gente sabe, mas é uma prática mais conhecida mesmo daqui, do mercado brasileiro? Ou... Sim. Esse juro sobre capital próprio, ele foi criado logo após o cenário do Plano Real implementado, que a gente acabou, enfim, com a hiperinflação, o ciclo de inflação alta no Brasil. Muitas das empresas faziam ajustes por conta da lei no lucro reportado delas para tirar os impactos da inflação e assim conseguir diminuir o imposto de renda pago, a tributação sobre o lucro. Foi criado esse mecanismo para meio que criar um ajuste novo, dado que se não tinha mais aquele ambiente de inflação elevada, se fazer algum tipo de ajuste no lucro das empresas que também pudesse ter algum tipo de benefício fiscal. Então foi assim que foi criado esse tipo de remuneração e até hoje a gente convive com ele no Brasil, é muito específico e é derivado, enfim, desse ambiente de inflação muito alta que a gente tinha no passado no Brasil. Então, vamos já começar a aprofundar um pouco mais a questão, agora realmente para quem aí está interessado em saber o porquê que esse tema vai estar em alta agora no segundo semestre, a gente imagina que vai estar, então eu queria começar te perguntando como que os juros sobre capital próprio influenciam a maneira das empresas declararem o lucro e, claro, consequentemente, pagarem o devido imposto ao governo. Como é que isso influencia? Porque é realmente uma coisa que vai pautar a discussão agora no segundo semestre que a gente já vai entrar, Exato. A gente tem dois lados aqui para olhar, da decisão do porquê pagar juros sobre capital próprio ao invés de outro tipo de remuneração para o acionista. Como eu falei, ele é um juro que você aplica um percentual, baseado na TLP, antigamente TJLP, sobre o capital próprio da empresa. Ele funciona como uma despesa financeira. Então, a empresa vai lá, declara o percentual, a despesa que ela está tendo com esse juro, abate, então, do earnings dela, do lucro que ela está reportando pré-tributação. Então, na hora que vem o impacto do imposto de renda, esse imposto de renda base para tributação fica menor, porque você colocou aquele impacto do juro que você vai pagar para o acionista no seu DRE, na sua demonstração do resultado, tá? Quem paga no final o imposto, então, é o acionista e não a empresa. Quando o acionista, que é dono daquela ação, daquela empresa, recebe o dividendo, no caso aqui, o juro sobre capital próprio na conta, ele já vem líquido do imposto, mas quem pagou o imposto foi ele, não a empresa. Então, as empresas acabam tendo um incentivo aqui
porque gera um benefício fiscal. Você acaba reduzindo a base de tributação do imposto. E por conta disso, muitas empresas utilizam esse mecanismo como uma forma de remunerar os acionistas dela. Tá certo. Tem algum setor, aliás, né, pegando esse gancho, tem algum setor específico, né, de empresas que utilizam mais o juros sobre capital próprio, esse recurso, ou não? Isso é meio que disseminado entre todos os setores da atividade econômica brasileira? Bela pergunta. É disseminado, tá? Quando a gente olha, depende muito do tipo de empresa. Algumas empresas geram muito caixa, as empresas têm capital próprio já bastante elevado, e aí, para essas empresas, é até natural que elas acabem usando o juros sobre capital próprio, dado que a base de capital é muito elevada, como uma forma de remuneração. Mas você vai ver que várias empresas de vários setores, tanto energia elétrica, saneamento, varejo, bancos, todo mundo utiliza essa forma de pagamento para os acionistas. Tá certo, beleza. Bom, agora falando até de um relatório, né, que o Safra, né, agora publicou recentemente sobre esse assunto, né? Uma estimativa que tem dentro desse relatório aponta que o fim dos juros sobre capital próprio pode impulsionar a arrecadação federal em cerca de 15 bilhões. É um impulsionamento de receita estimada para arrecadação a partir do próximo ano, aliás, né? Exato. A partir de 2024. Então, assim, Carol, o objetivo do governo, né? Agora olhando mesmo para quem está no mercado, para quem está, os agentes, né? Que estão observando uma ideia do governo que é encerrar os juros sobre capital próprio, né? Acabar. Inclusive o ministro Fernando Haddad comentou isso de forma pública, né? Que o governo estuda mesmo enviar, lançar mão dessa medida, enfim, e trabalhar isso junto com o Congresso. Então, na visão, né, de agente do mercado, Carol, o objetivo do governo é pura e simplesmente arrecadar mais para cumprir metas fiscais futuras. O que exatamente o governo está querendo, né, com o fim dos juros sobre capital próprio? Tá, é uma ótima pergunta, tá? Essa estimativa de 15 bilhões é uma estimativa até do próprio governo, né? É baseada no quanto que hoje as empresas no total têm pago de juros sobre capital próprio, o que seria o benefício estimado, tá? A ideia não só desse governo, mas de vários governos, de repente, reestudar, revisitar os juros sobre capital próprio, antiga, né? Você vê, uma lei de 1995, que foi criada num ambiente muito específico. Eu estava saindo de uma superinflação para um ambiente que não tinha mais inflação. Realmente, o tempo passou. É um caso muito específico e em vários lugares do mundo você tem já a tributação de dividendos. Então, ela é parte, na verdade, de uma discussão até maior. Você deveria tributar dividendos, sim ou não? Você deveria ter juros sobre capital próprio, sim ou não, né? Talvez nessa questão de querer simplificar as coisas, faça sentido, de fato, você não ter mais esse tipo de remuneração, focar no dividendo e aí pensar, talvez, sobre uma tributação de dividendos, tá? Mas, enfim, eu acho que sim, o motivo maior é aumentar a arrecadação, sem a criação de novos impostos, mas talvez simplificar, né, e tentar focar em algumas coisas exclusivas ou muito específicas que a gente tem, para focar numa base de imposto só, num tipo de tributação só, e que no caso, provavelmente, ia ficar tudo como dividendo, tá? Então, o motivo é a arrecadação, mas também porque é uma coisa muito única, muito antiga, e já se tem falado muito sobre esse tema. Eu ouso dizer que não é nem tão novo assim, já tem uns 4, 5 anos que a gente vem falando dessa possibilidade de fim do juros sobre capital próprio. Legal. Aí uma pergunta bem direta, assim, né? Isso o fim dos juros sobre capital próprio, né? Se isso acontecer, é uma coisa muito danosa ao investidor de forma prática. Ele perde realmente uma fonte. Você acha que, de repente, talvez vá ter alguma compensação de alguma forma, né? Até para o governo poder, de repente, dar uma resposta para o investidor que se sentir, lesado, entre aspas, de perder esse dividendo? Tem muitas discussões nesse âmbito de reforma fiscal, né? A gente começou com a parte de receita, agora a gente está falando de imposto de renda de fato, né? Que o governo tem comentado algumas possibilidades de repensar a base como um todo. Como o juros sobre capital próprio é o próprio investidor que já paga, eu vou dizer que o fim do juros sobre capital próprio talvez não pese tanto assim. Para as empresas, de fato, o impacto tende a ser grande. Porque, como a gente mencionou no comecinho, você tinha uma despesa financeira que ajudava a bater o imposto de renda como um todo, tá? O impacto total aqui vai depender muito da alíquota final do imposto de renda, que eu acho que é parte do resto da reforma que a gente vai discutir. Existia uma conversa no governo anterior de a gente fazer alguma compensação, então eu vou tributar dividendos como um todo, acaba com o JCP,
vamos tributar dividendos e aí reduz um pouco a alíquota. Essa discussão havia anteriormente, não sabemos se ela vai entrar na pauta agora, mas eu imagino que sim. Então, respondendo a sua pergunta, provavelmente haverá algum tipo de compensação, mas hoje a gente não tem nenhuma informação sobre isso. Com base na análise da nossa equipe aqui, né, do Safra, quais empresas, né, quais são as empresas que teriam impacto negativo se os juros sobre capital próprio acabassem? Impacto muito negativo, né, gente? Como você falou, vai ter impacto para praticamente todas que lançam mão dessa ferramenta, desse artifício. Mas umas vão ter mais impacto do que as outras, certo? Então, quais seriam elas, assim, quais você destacaria? Legal. Nesse relatório a gente publicou uma tabela, quem quiser pode checar lá no relatório, né, com todas as empresas de impacto. A gente destacou as empresas mais impactadas aqui com algo em torno entre 15% e 25% do total do imposto pago, no caso, impacto para o lucro das empresas, tá? Então, é relevante, de 15% a 20% de impacto para o lucro. E aí a gente cita Copel, Cetep e Copasa, são 3 empresas do setor de energia e saneamento, Guararapes, Ambev. A gente tem Redditor, setor de saúde, setor de varejo aqui incluso, bancos, Bradesco, Santander. A gente tem Simpar, do lado de infraestrutura, e também temos Multiplan. Então, essas seriam as empresas que, do universo de cobertura do Safra, a gente identificou esse impacto mais para o 20%, 25%, tá? Mas a gente detalhou lá outras empresas também com impactos um pouco menores que esse. Beleza. Bom, Carol, já caminhando pro final da nossa conversa, né? Uma conversa realmente bem técnica que a gente está tentando trazer de uma forma um pouco mais tranquila para o investidor, tanto para o investidor, né, mais aquele profissional, institucional, e para o que está em início de caminhada. Tem mais algum ponto dentro desse assunto de juros sobre capital próprio que você acha que é importante de esclarecer, principalmente para quem não entende ainda tão bem, quem está estudando sobre JCP, que você acha que é importante da pessoa entender sobre o mecanismo, enfim, alguma coisa desse sentido? Não, acho que é legal, de repente, levantar aqui um ponto. Em vários países em que há discussão de tributação de dividendos ou, de repente, algum tipo, né, de impacto a essa distribuição para os acionistas ela veio acompanhada também de outros tipos de remuneração. Por exemplo, que a gente imagina que as empresas possam focar em bonificação com ações, outras formas de pagar o investidor, tá? E, além disso, a gente imagina que esse é só um pedaço de uma reforma maior. Então, como a gente mencionou, tem a possibilidade de repente, o imposto total, o impacto do imposto de renda das empresas ser menor, e aí esse efeito que a gente mencionou aqui não é tão alto quanto a gente estimou. Então, é isso. Quanto a discussão não é final, não adianta ter pânico, é bom você parar e pensar, porque a gente imagina que essa reforma vai ser bem discutida e tem outras coisas para levar em consideração, mas basicamente é isso. Então, o investidor, ele, por enquanto, ele não precisa levar em consideração esse assunto para tomar qualquer decisão de investimento, né? Eu acho que é importante você saber que esse risco existe, tá? Com certeza. O que a gente imagina quando você for fazer a sua conta, a maioria dos analistas faz, é já imaginar, já colocar, né, no cenário que você tem para 2024, que talvez o juro sobre capital próprio não vai existir mais. Então, a gente até vai levar em consideração, mas não precisa, por causa disso, deixar de considerar alguma opção de investimento. Faz a conta, vê ou tenta pegar um especialista que faça a conta para você, vê o que pode ser o impacto e aí sim você tomar a sua decisão. Além disso, eu não imagino que é uma discussão tão curta, vai ser uma discussão um pouquinho mais longa, então tem tempo para absorver e entender os impactos para todo mundo. Legal, beleza, Carol. Bom, e só complementando você, né, para trazer para quem está nos acompanhando, o relatório, né, que a gente está se referindo aqui, que foi feito pela equipe de análise aqui do Safra, ele vai estar aqui na descrição aberto, né, o PDF dele vai estar aberto aqui na descrição do nosso programa, tá? Então você pode dar uma passadinha aqui no link embaixo, ele vai estar ali para você ler e entender ali os pontos que a Carol trouxe, né, mais a fundo ainda, olhar as empresas, né, tudo que tem na análise que a gente fez aqui, beleza? Carol, passou voando, agradeço muito sua participação aqui conosco, viu? A casa é sua, sinta-se livre para voltar quando quiser, viu? Obrigado. Obrigada, eu que agradeço a atenção de todos, um bom dia. Obrigado, bom. E, como sempre, né, agradeço a sua audiência, a sua participação aqui no Papo de Especialista. Todas as terças e quintas, um novo episódio para você acompanhar aqui no YouTube do Safra, beleza? Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.